Imagine acordar todos os dias, correr atrás de metas, contas e boletos, e mesmo assim sentir que está sempre um passo atrás. Agora vem a pergunta incômoda: e se essa sensação não for um erro do sistema, mas parte do próprio funcionamento dele? Em vários países, pesquisas mostram que a produtividade cresce mais rápido do que os salários médios há décadas. Ou seja, as pessoas produzem mais, mas não avançam na mesma velocidade. É como subir uma escada rolante que desce devagar. Você anda, anda e continua quase no mesmo lugar. Hoje vamos explorar uma ideia provocativa. O topo precisa de uma base frustrada para continuar existindo. Não é teoria conspiratória, é uma lente para observar estruturas econômicas, sociais e psicológicas que moldam o mundo moderno. Quando falamos em topo, não estamos falando só de bilionários em iates gigantes. O topo representa qualquer grupo que concentra mais poder de decisão, recursos ou influência. Pode ser uma elite econômica, política, corporativa ou até digital. A base é o conjunto enorme de pessoas que sustentam o funcionamento do sistema. Trabalhadores, consumidores, pequenos empreendedores e até criadores de conteúdo que alimentam plataformas gigantes. Pense em um castelo de cartas. Poucas cartas ficam em cima, mas dependem de dezenas abaixo para não cair. Se a base se move, o topo treme. E se a base está cansada, confusa ou frustrada, muitas vezes continua jogando o jogo sem questionar as regras. Frustração não é só um sentimento ruim. Ela pode virar combustível silencioso para manter sistemas funcionando. Uma pessoa frustrada tende a buscar mais oportunidades, aceitar condições menos favoráveis ou consumir promessas rápidas de sucesso. É como um hamster correndo em uma roda. Quanto mais acredita que está perto da saída, mais energia entrega ao mecanismo. Empresas e plataformas sabem que a esperança misturada com dificuldade mantém as pessoas engajadas. Dados do mercado de trabalho mostram que trabalhadores insatisfeitos mudam de emprego menos do que imaginamos, muitas vezes por medo ou falta de alternativas claras. A frustração cria imobilidade, e a imobilidade gera previsibilidade para quem está no controle. Imagine uma máquina gigantesca feita de pequenas decisões diárias. Cada clique, cada compra parcelada, cada hora extra não paga totalmente forma um conjunto que alimenta sistemas maiores. Não existe um vilão único puxando alavancas secretas. Existe um desenho estrutural que favorece quem já tem vantagem. Pense em redes sociais. Milhões competem por atenção enquanto poucos concentram monetização e visibilidade. Estudos mostram que menos de 1% dos criadores recebem a maior parte da renda publicitária em muitas plataformas. É como um campeonato onde todos jogam, mas poucos recebem o troféu e os patrocínios. Empresas podem lucrar quando trabalhadores aceitam salários menores por medo de ficar sem renda. Bancos lucram quando consumidores endividados pagam juros altos por falta de educação financeira. Plataformas digitais lucram quando usuários permanecem conectados buscando reconhecimento. Isso não significa que todos os líderes planejam manter pessoas frustradas, mas significa que muitos modelos de negócio funcionam melhor quando a base permanece dependente. É como um aplicativo de entrega. Quanto mais entregadores disponíveis e disputando corridas, menor o custo para a empresa e maior o lucro potencial. A competição constante mantém a base ocupada e o topo confortável. Você já percebeu como muitos discursos prometem que o sucesso está logo ali, basta trabalhar mais um pouco? A cultura do quase lá mantém pessoas presas em ciclos intermináveis. É como videogames que sempre liberam uma nova fase mais difícil. Você nunca chega ao final real. Cursos milagrosos, promessas de enriquecimento rápido e narrativas de mérito absoluto criam a sensação de que a culpa é sempre individual. Se você não chegou lá, é porque não tentou o suficiente. Esse pensamento impede questionamentos estruturais e mantém a engrenagem girando. Em várias economias, o custo de vida cresce mais rápido do que os salários iniciais. Jovens profissionais entram no mercado cheios de esperança e descobrem que precisam de 2 empregos para manter um padrão básico. Pequenos comerciantes competem com grandes redes que conseguem preços menores por escala. Motoristas de aplicativo trabalham horas extras para alcançar ganhos mínimos estáveis. Essas histórias mostram como a base precisa correr mais para ficar no mesmo lugar.
É como tentar encher um balde furado. Quanto mais água você coloca, mais precisa trabalhar para manter o nível. Histórias moldam comportamentos. Quando filmes, notícias e redes sociais reforçam a ideia de que o sucesso é raro e depende apenas de esforço extremo, as pessoas internalizam a competição permanente. Isso cria um ambiente onde todos se veem como rivais, não como aliados. A divisão enfraquece a base e fortalece estruturas concentradas. Imagine uma multidão tentando puxar uma corda em direções opostas. Enquanto discutem entre si, quem está no topo apenas observa e mantém o controle da corda principal. A economia da atenção funciona como um cassino digital. Cada notificação é uma ficha lançada na mesa para manter você jogando. Plataformas utilizam algoritmos para prolongar o tempo de tela, porque mais tempo significa mais dados e mais anúncios. Usuários frustrados procuram validação e entretenimento rápido, criando ciclos de dependência leve. É como comer salgadinhos ultraprocessados. Você nunca se sente totalmente satisfeito, então continua consumindo. O topo tecnológico se beneficia de bilhões de minutos de atenção acumulados diariamente. A pergunta mais importante não é quem está no topo, mas como mudar a dinâmica. Educação financeira, cooperação entre trabalhadores e transparência institucional são caminhos possíveis. Quando pessoas entendem regras do jogo, conseguem negociar melhor. Cooperativas, movimentos de economia solidária e sindicatos modernos mostram que a base organizada pode alterar estruturas. É como várias pequenas lanternas que, juntas, iluminam uma sala inteira. A frustração pode virar consciência e a consciência pode virar transformação coletiva. Curiosamente, sistemas também precisam de esperança para sobreviver. Se todos desistirem ao mesmo tempo, a máquina para. Por isso vemos discursos motivacionais misturados com dificuldades reais. A promessa de ascensão social mantém pessoas investindo tempo e energia. Mas esperança sem análise crítica vira ilusão permanente. É como apostar sempre no mesmo número da loteria esperando resultados diferentes. O equilíbrio está em manter sonhos sem ignorar estruturas. Muitas vezes aprendemos a jogar o jogo econômico sem nunca estudar suas regras básicas. Escolas ensinam fórmulas, mas raramente explicam juros compostos, negociação salarial ou leitura crítica de contratos. Essa lacuna cria adultos que trabalham duro, porém tomam decisões financeiras como quem dirige em estrada escura sem faróis. Empresas e instituições que dominam essas regras ganham vantagem silenciosa. Pense em um jogo de tabuleiro onde alguns jogadores conhecem atalhos secretos, enquanto outros apenas seguem o caminho padrão. A frustração cresce quando resultados não correspondem ao esforço, mas a causa real pode ser falta de informação estratégica. Em muitos países, pesquisas mostram que grande parte da população não entende conceitos simples de crédito ou inflação, mesmo usando cartões e financiamentos diariamente. Isso transforma escolhas comuns em armadilhas invisíveis. A educação invisível também aparece nas redes profissionais. Quem tem mentores aprende códigos sociais, linguagem corporativa e estratégias de crescimento mais rápido. Quem não tem, precisa descobrir tudo por tentativa e erro, gastando tempo e energia extras. É como montar um quebra-cabeça sem ver a imagem final da caixa. Quanto mais peças erradas você testa, mais cansado fica. Sistemas complexos continuam funcionando porque poucas pessoas questionam regras que nunca foram explicadas claramente. Quando a base começa a aprender juntas, compartilhar conhecimento e traduzir termos complicados para linguagem simples, algo muda. A frustração diminui e a autonomia aumenta. Pequenas conversas sobre dinheiro, contratos e direitos podem gerar mudanças profundas ao longo do tempo. Esse processo de aprendizado coletivo funciona como atualizar o mapa antes de iniciar uma viagem longa. De repente, caminhos antes invisíveis aparecem e armadilhas ficam mais fáceis de evitar.
Comunidades online, grupos locais e conteúdo educativo acessível permitem que pessoas comuns compreendam estruturas antes restritas a especialistas. Quando a informação circula livremente, decisões deixam de ser apostas cegas e passam a ser escolhas conscientes, reduzindo erros caros e fortalecendo a confiança para negociar melhores oportunidades reais. No fim das contas, o topo não existe sozinho. Ele depende de uma base que trabalha, consome e acredita. Quando essa base está constantemente frustrada, mas ainda esperançosa, continua alimentando sistemas que concentram poder. A reflexão não é sobre culpar indivíduos, mas entender padrões invisíveis. Você compete com milhões, enquanto poucos não competem com ninguém. No próximo vídeo, vamos explorar como pequenas mudanças individuais e coletivas podem quebrar ciclos invisíveis e transformar a relação entre topo e base de forma prática e surpreendente.